filhos queridos, celebrando o Pentecostes do Senhor, um presente do ressuscitado para todos nós. A igreja celebra este dom, essa dádiva, e a liturgia nos coloca 50 dias depois da Páscoa. Mas para quem observar a primeira leitura do Evangelho, verá que no Evangelho João, como acabamos de proclamar, João coloca o sopro de Deus, do Espírito Santo, no dia da Páscoa. Se pegarmos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, fala 50 dias depois. Ora, de quem é a verdade? Dos dois. É que cada um escreve num propósito, cada um escreve querendo destacar um aspecto, mas existe um fato denominador comum: o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Isso é importante. A descida do Espírito Santo aconteceu, a efusão do Espírito Santo aconteceu, a efusão de Deus sobre a igreja aconteceu. Pois bem, se isso é a verdade, o que quer nos dizer João, o que quer nos dizer Lucas? Em João, está mostrando que, no mesmo dia em que o Cristo ressuscitou, e como fruto, dádiva da ressurreição, é o Espírito de Deus sobre nós, o Espírito do Senhor que nos impulsiona para o bem, o Espírito Santo que dá força aos apóstolos, o Espírito Santo que toma aqueles homens que precisavam ser confirmados na fé. Quando Lucas coloca 50 dias depois, tem uma forma diferente. Ele quer duas razões nos mostrar. Uma, fazer casar o dia de Pentecostes que os judeus já celebravam com a chegada do Espírito Santo. E segundo, colocar um tempo que a igreja precisou, que os apóstolos precisaram para compreender o significado do ressuscitado. Falemos do primeiro aspecto. A festa de Pentecostes já existia, ela já era celebrada. E o que se celebrava no dia de Pentecostes, antes de Jesus nascer? Uma festa, eu repito, já fazia parte do calendário do povo judeu. Eles celebravam o momento em que Moisés subiu com o povo, foi até o pé do Monte Sinai, e Moisés, no Monte Sinai, recebeu a tábua da lei. Esse dia foi tão especial para o povo de Israel, tão significativo, que eles dedicaram um dia para lembrar isso. Lembrar quando Deus, dentre tantos povos que Deus tinha se manifestado e recusaram, Deus escolheu Israel e o povo aceitou as leis de Deus. Então, antes de Jesus já se celebrava Pentecostes? Sim. Com que sentido? A entrega da lei. Ora, quando Lucas faz questão de colocar no dia de Pentecostes do povo judeu o derramamento do Espírito Santo, ele está dizendo: a antiga lei foi suplantada pela nova lei. Lá eram as leis de Deus, os 10 mandamentos, a pedra, as 2 pedras da lei que regiam o povo. Neste novo povo de Deus, inaugurado em Jesus Cristo pela sua paixão, morte e ressurreição, não será mais a
a lei do Antigo Testamento, mas será um povo guiado pelo Espírito. Então é um significado novo numa festa antiga. E Pentecostes, para nós cristãos, significa, portanto, esse Espírito novo de Deus que agora conduz os cristãos. Se você perguntar, no dia de hoje, os judeus celebram Pentecostes? Celebram, no antigo sentido. Nós celebramos neste novo sentido. E por que Lucas faz isso? Ele faz para mostrar que é a força do ressuscitado que impulsiona o novo povo de Deus. São os dons de Deus para que essa nova comunidade, este povo, novo povo, peregrino, não mais no deserto do Antigo Testamento, mas numa peregrinação existencial para a terra prometida, que é esse encontro com Deus, seja impulsionado pelas leis do Espírito. E onde o Espírito Santo habita, não há pecado. Onde o Espírito Santo habita, há concórdia. Onde o Espírito Santo habita, há crescimento. Ora, eu disse também um outro sentido, que é um sentido mais pedagógico, litúrgico, pastoral. O que aconteceu do Cristo ressuscitado, do sepulcro vazio, foi tão grande, tão significativo, tão diferenciado, que os próprios apóstolos precisaram de tempo para assimilar, precisavam de tempo para refazer a sua fé. Era tão forte a imagem do Cristo crucificado, do seu sofrimento, de tudo que ele passou e de tudo o que fizeram com Jesus, que eles precisavam curar as feridas da sua própria decepção, da sua própria experiência de ver o Cristo agora ressuscitado. Para nós também, a igreja vive esses 50 dias como um tempo de catequese pascal. Voltando ao sentido de Pentecostes, Pentecostes, na primeira leitura, fala que os apóstolos estavam reunidos em oração. É importante esse detalhe. Eles estavam reunidos em oração, e sabemos que lá, entre os apóstolos, estava Nossa Senhora. Em oração, eles viram de repente do céu que veio um barulho, como uma forte ventania, e encheu a casa onde eles se encontraram. Apareceram como que línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos. É uma imagem que Lucas nos descreve teofânica, assim como foi a tábua da lei, mas agora muito mais a revelação de Deus. Mas o fato é, seja como língua de fogo, a forma como enxergaram, como Lucas descreveu, é que algo extraordinário aconteceu naquele dia. E onde o Espírito Santo chega em nós, algo de extraordinário acontece. A igreja vive sob impulso do Espírito Santo. A igreja é assistida pelo impulso do Espírito Santo. A nossa vida deveria ser guiada pela força do Espírito Santo. E como fruto desse derramamento, o que aconteceu? Eles começaram a falar em outras línguas. Muitos povos começaram a escutar no seu idioma. O que está dizendo? Que o Espírito Santo, ele congrega, ele abre os ouvidos, ele tira a presença do Espírito Santo nos apóstolos e em nós e na igreja.
Ele tira a barreira linguística, de raça, de posição social. Somos todos irmãos, somos todos iguais na dignidade diante de Deus. Por isso, essa manifestação tão forte que Lucas descreve. Meus irmãos, como nós estamos precisando do Espírito Santo. Estamos precisando do Espírito Santo no mundo. Estamos precisando que a diferença geográfica seja superada, que as divisões entre países, entre governos, entre as partes que se ofendem, sejam superadas para um bem maior. Por isso que nós falamos: vinde Espírito Santo e renovai a face da terra. Porque lembra que é o Espírito Santo que renova, que tira os muros, que tira o que separa, que tira o que nos coloca não como irmãos, mas como inimigos. É impressionante perceber como Lucas descreve e capricha nos descrever todos estes fatos. Não por acaso, quando nós cantamos a sequência que fala do Evangelho, enviai do céu um raio de luz, e nós precisamos desta luz. Onde tem luz não tem sombra, onde tem luz não tem escuridão, não tem engodo, não tem mentira. Vinde, ó Espírito Santo, Pai dos pobres, com os vossos 7 dons. Ora, se os 7 dons nos são dados, onde estão? Já nos foi dado pelo batismo, nos foi confirmado na crisma. Mas e por que eu não sinto essa ação do Espírito Santo? Porque são como sementes. Os 7 dons que estão aqui representados: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, são sementes que foram plantadas em nós. Mas a semente é boa, a semente tem todas as propriedades, a semente vem de Deus. Mas o processo de cultivar, de zelar, para que ela germine e cresça, cabe a nós. Então é verdade que mesmo um batizado ou um crismado pode sentir mais ou menos a ação do Espírito Santo em nós, se nós sufocamos esta semente, se nós sufocamos a graça de Deus, se nós colocamos obstáculos à ação do Espírito, ele não flui. Não porque Deus não quer, porque Deus respeita a nossa liberdade. E isso Deus respeita muito. Então hoje é um dia de pedir: Senhor, repita comigo: Senhor, Senhor, obrigado pelos dons que me destes. Obrigado pelos dons que me destes. Mas dai-me a graça, Senhor. Mas dai-me a graça, Senhor. Neste Pentecoste. De permitir. Que os teus dons. Aflorem em mim. Filhos queridos, é um hóspede de nossa alma. O Espírito Santo é o hóspede em nossa vida. Ele age no íntimo de nós. São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer uma frase que ele diz assim: puxa vida, eu sei o que quero, faço o que não quero. É como se houvesse dentro dele, o mesmo que há em nós, algumas coisas que nos atrapalham. Os
rabinos diziam que nós temos um espírito impuro. Nós temos. E só com o sopro de Deus, esse novo espírito nos permitirá e nos ajudará a fazer o que é certo. Isso era do tempo de Jesus. Hoje, pensando em Paulo, sei o que quero, faço o que não quero. Nós temos esse Espírito Santo. O Espírito Santo é esse novo ruá, esse novo sopro de Deus, que dentro de nós tira o que é errado, tira essa tendência ao mal. E pela força do Espírito Santo, nós podemos saber o que queremos e fazer o que queremos. Presente de Deus. Então, por isso que a sequência continua falando com tanta clareza. Sem a luz que acode, o homem nada pode. E é verdade. Sem o Espírito Santo, o homem não pode nada. Nós nem sabemos rezar. Lembre de outro texto. Quantas vezes, e eu faço questão de lembrar, que nosso Senhor disse: peça ao Espírito Santo para que saibam pedir a Deus nosso Senhor. Nenhum bem há nele. E agora vem a parte maravilhosa desta oração, como graça que foi para os 12 e para nós. Lembre-se, a igreja viveu isso, e neste Pentecoste nós podemos viver. O Espírito Santo que vem, o sujo lavai. Mas espera aí, de quem estamos falando? Dos apóstolos? Lembra que eu falei que eles precisavam ser confirmados? Lembra que eu falei, falando de João, há poucas horas antes, eles tinham abandonado o mestre, porque João diz que foi no dia da ressurreição. Então eles estavam sujos do quê? De vergonha. Sujos do quê? De um sentimento de fraqueza. Então sujeira aqui significa o nosso abandono a Deus, significa a nossa frivolidade, significa que Deus pode nos lavar. Ao sujo lavai, ao seco regai. Meus irmãos, quantos de nós vivemos aridez, deserto, o mesmo que noite escura, mas aquele deserto da alma, aquela aridez profunda. Sabe quem pode ser como uma chuva que cai e pode produzir frutos? O Espírito Santo. Hoje é dia de pedir: Senhor, na minha secura, dai-me refrigério, que no meu deserto surja uma fonte de graças. Curai o doente. O Espírito Santo, curador, no sentido mais completo da palavra. Ao doente curai. Doente na fé, como eu tenho falado, surdo porque não ouve, mudo porque não fala, cego porque não enxerga a vida, a realidade, a grandeza de Deus. Essa é uma doença. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o que é doente, dobrai o que é duro. Imediatamente ao coração, meus irmãos, coração duro. Os apóstolos tiveram que amolecer o coração, um processo lento. A segunda leitura, quando Paulo corrige a comunidade de Corinto, escreve aos coríntios, ele está vendo uma comunidade que recebeu os dons, os carismas do Espírito Santo, muitos carismas carismáticos, não é redundância, dons carismáticos, se você quer mais precisão.
mas que eles começaram a se vangloriar, e a comunidade começou a se dividir. Paulo manda um recado: se você tem um dom do Espírito Santo, use para servir, dobre em vosso coração a ação do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, o mundo necessita do Espírito Santo, nós necessitamos do Espírito Santo. Guiai no escuro, no nosso escuro, nas nossas noites escuras, nas nossas noites traiçoeiras, guiai, ó Divino Espírito Santo. Ao frio aquecei. Filhos queridos, a festa que celebramos é uma solenidade muito grande para todos nós, e esse presente vem do próprio ressuscitado. Portanto, como igreja, nós temos que acolher e temos que pedir: manifesta, Senhor, o teu Espírito no mundo, na igreja e em nós.